Alô, Fernando! Muito bem, começando mais um episódio aqui do nosso 50 Mais, Hoje tá Doc. bom, hein? Hoje tá muito legal, todo dia é legal, mas hoje é Dá uma um medinho, dá um medinho, não dá não? porque nós vamos falar de despedidas, de luto, de finitudes. Vamos abrir o armário, tirar os esqueletos do armário. Mas Isso é fazer uma isso coisa com boa, bom né? humor, com alegria, Claro, né? claro, Com como gratidão. E temos um convidado maravilhoso para falar sobre isso, comunicador como a gente, Tom Almeida, ativista, fundador do Movimento Infinito, a gente vai saber mais sobre isso, presidente do Instituto Ana Michele Soares, que também a gente vai entender quem é a Ana Michele, quem foi, quem ainda é, né? Então, seja bem-vindo, Tom, uma alegria enorme ter você aqui. Estou muito feliz de ter essa conversa aqui agora. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e obrigado, tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. Bacana. Começamos pelo fim? O assunto é o fim, quase. O assunto é o fim, né? Mas vamos definir essa história, né, de maturidade que você estava falando, que é tão bacana, porque para a gente falar de fim, a gente tem que falar de uma etapa que a gente chega. A gente, né, supostamente a gente amadurece antes do fim, né? Uhum. E como é que a gente chega nessa maturidade? Na verdade, acho que é um processo, né? O amadurecimento, ele está constantemente acontecendo. Eu acho que chega um momento na vida que a gente fala, eita, acho que realmente agora estou amadurecendo, né? Chegou a minha vez. Chegou minha vez. Agora eu estou nesse hall dos 50, eu estou com 54 anos. Então, acho que tem uma questão do corpo começar a dar sinais sobre... Opa, eu já não sou tão jovem, mas a mente, nossa, olhando para uma juventude, ainda me sentindo um comportamento muito jovem, de atitudes, de sonhos, de planos, e não olhando para fim, né? Tipo, vou me aposentar, não, pensando em muitos planos. Então, acho que essa maturidade é um processo constante e ele é complexo. Como eu estava brincando, é uma festa estranha com gente esquisita, porque nós, 50 mais, falamos, é sobre mim. A gente talvez não se identifique que é sobre nós. Então, eu brinco, eu tenho muitos amigos na minha idade, a gente sente que a gente tem 30, 35 anos, né? O comportamento. E quem está falando sobre isso... muitas vezes também não entende. Eu brinco, né? Comentei que eu participei de uma feira de longevidade e na feira o nome dos crachás, a fonte era 12, ou seja, todo mundo lá era uma de longevidade, todo mundo com óculos, ninguém conseguia ler, ou seja, mesmo quem está olhando para isso ainda, ou seja, a gente está aprendendo sobre tudo isso juntos, né? E olhando, eu acho que, né, o meu trabalho, que é falar sobre a morte, é para também lembrar a gente, isso acaba. Porque em algum lugar a gente tem talvez um pensamento mágico que, se a morte acontecer, eu já ouvi atos falhos, a pessoa não, se eu morrer, tipo, não, né? Quando eu morrer? Mas aí tem também um romantismo. Vai acontecer, eu vou estar bem velhinho, eu vou estar dormindo e não vou sentir nada. Que bonito, que bom, mas pode ser que aconteça antes. E quando a gente traz esse assunto para a pauta, falar sobre a morte, ela coloca luz na vida. Como é que eu estou vivendo? Como é que é a minha vida hoje em dia, até que a morte se encontre? Tem duas histórias que você me lembrou agora. Eu tenho uma tia que tem 93 anos. Uau. E quando ela tinha, sei lá, 88, 89, ela falou assim, quando eu ficar velhinha, eu quero morar num abrigo de não sei o quê, numa casa. Você está esperando o quê? Né? Quer dizer, para ela não era velhinha ainda. Não é maravilhoso isso quando eu for velhinha? Sensacional isso, né? E outra história que me lembrou, que é muito interessante, é que alguém comentou que a avó dos filhos estava com as crianças e pá, caiu morta. Uhum. Aí, aquela comoção e tal, e tinha que contar para outra avó, né? Aí quando foram falar, olha, mamãe, aconteceu isso, a fulana estava lá, ela teve um mal súbito, tá, morreu. Ai, que sorte, ela morreu assim, de uma vez. Tipo assim, com uma certa invejinha. Sim, que a morte dela foi simples. ótima e simples, e não foi num hospital cercado de coisas. Isso é interessante, né? Quer dizer, todo mundo tem uma certa fantasia de como quer morrer, né? E o que acontece, por todas essas, né, a gente hoje estamos vivendo muito mais, né? Tudo que se fala, vamos viver muito mais, então a gente vai viver 80, 90, 100 anos, 110 anos. Então esse é um cenário que já estamos vivendo. Por um outro lado, a gente também ouve muitas pessoas recebendo diagnósticos de doenças graves muito mais cedo, né? Recebendo diagnóstico de câncer com 20 e poucos anos, 30 anos. Outro cenário novo, pessoas recebendo diagnósticos de doenças incuráveis e vivendo com elas 10, 15, 20 anos, vivendo muito mais.
Então, o cenário, ó, vivendo muito mais, mas ao mesmo tempo, pessoas recebendo um diagnóstico muito mais cedo. E ao mesmo tempo, o diagnóstico que antes era um diagnóstico que a pessoa morreria, vivendo 10, 15, 20, 30 anos. Então, é um novo cenário que está se colocando que a gente provavelmente, quem tiver sorte, vai viver o processo da morte. Então, assim, há 70 anos atrás, ou seja, muito pouco tempo atrás, 100 anos atrás, as pessoas morriam com 30 anos. A pessoa era longeva aos 40. Isso mudou por causa da evolução da medicina. E agora a gente vai viver o nosso processo, ou seja, muitas pessoas vão viver com o diagnóstico, por exemplo, de um câncer, que cada vez mais vem crescendo mais, e muitas vezes um câncer incurável, mas viver com isso 10, 15, 20 anos, com qualidade de vida. Então a gente vai viver essa relação com a morte. Então como que a gente vai viver isso? Não adianta a gente correr dela. Ela vai acontecer. E provavelmente ela não vai acontecer dessa forma linda que a gente espera. A gente vai viver esse processo. Então, por isso que o convite é como é que a gente tem uma relação mais legal com ela, mais possível. E em nenhum momento colocar debaixo do tapete e falar, imagina, é simples. Não é por aí. Mas como é que eu trago ela para perto e posso me relacionar? E principalmente assim, o que ela pode me ensinar? E que tipo de alerta ela pode me dar sobre a forma como eu estou vivendo hoje? E é o seguinte, a maturidade, os 50 a mais, essa geração, ela nos dá muita ideia do que é morrer, porque a gente vivencia perdas quase que diárias, Isso. semanais. A gente perde tonicidade, a gente perde elasticidade, perde amigos, perde amores, perde Né? empregos. Aposentadorias, empregos. Vivemos esses lutos que a gente, aí sim, escorrega eles para debaixo do tapete, né? Muitas E eles estão aí, se acumulando, né? A gente vai carregando nas costas, né, Tom? E às vezes esse peso é mais difícil quando a gente não coloca o nome, não valida que esses rompimentos são importantes. E muitas vezes a gente fala assim, faz parte da vida, faz parte da vida. Mas se eu coloco o nome de cada rompimento desse e entender que ele é importante e que ali tem um processo de luto, e eu valido aquela tristeza, aquilo lá, eu não passo por cima daquilo, eu vivo aquela dor, eu consigo atravessar ela. E às vezes eu não fico preso naquela dor. Então é importante validar Então, tudo o isso. luto é a capacidade, o processo de você viver aquela dor e encerrar ela ou não necessariamente? Não necessariamente encerrar, mas na verdade o luto ele é um processo natural que a gente vive, tá? Quando existe um rompimento afetivo importante. E aquele nosso mundo se desfaz. Tá? Então existem os lutos por morte, ou seja, que é uma coisa mais concreta. Alguém morreu, então eu tenho o rompimento da vida com aquela pessoa, aquela minha rotina, aquele sonho de futuro, os planos que eu ia fazer, a morte de quem eu sou com aquela pessoa. Então se é a morte de um amigo, de um familiar, tudo mais, eu deixo de ser filho, eu deixo de ser esposo, eu deixo de ser amigo. Então tem uma recomposição. O luto é o processo de eu me reorganizar de uma forma cognitiva, de uma forma emocional e como que eu passo a seguir vivendo sem isso. Mas ele não necessariamente se encerra. Ele tem um período mais desafiador, que pode ser no primeiro ano. Vocês vão ver quando eu estiver falando do luto, eu sempre estou falando quase em cima do muro. Pode ser, talvez, porque ele é muito individual. Cada um vai viver da sua forma. Mas é mais desafiador porque o primeiro ano é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro Réveillon, são os primeiros, que eu não sei como me comportar. Então ele pode ser mais desafiador. E com o tempo eu vou trabalhando isso. Então ele é natural, ele é sofrido, existe tristeza, é uma grande montanha-russa, mas aí a vida vai se organizando e passa. Mas isso não quer dizer que todo dia dos pais, aquela ferida me doa e eu lembro do meu pai e eu entro numa tristeza. Então eu vou dizer que o luto acabou? Ou que eu voltei 3 casinhas para trás? Não, porque aquela relação ela é importante. Então pode ser que o luto dure a vida toda, mas dentro da tua vida. Talvez vai ficando menos triste, mais emocionante, mais afetivo. Também, ou talvez você sorria, daí você passa a sorrir quando você... Eu, por exemplo, hoje eu lembro do meu pai e para mim, sempre quando... agora eu envelhecendo, eu me olho no espelho, eu vejo muito meu pai. E às vezes eu me pego distraído e vejo meu pai. Eu dou uma risada, eu não fico triste. Eu falo, que legal. Mas tem momentos que eu me emociono. O luto é isso. Então daí eu acho que com o tempo, outros sentimentos vão também bons, vão fazendo parte.
E existe um outro tipo, que daí é um luto onde a pessoa não consegue, porque o luto tem, de uma forma técnica, é quase se fosse um pêndulo. Então eu estou movido a minha vida para dor e depois para reconstituir a vida. Dor, reconstituir a vida. Então tem esse movimento e ele é saudável. Quando uma pessoa estagna só na dor e ela não consegue se organizar, daí pode ser um luto crônico. Daí é um luto que precisa de auxílio. E não necessariamente medicação, mas de um terapeuta especializado em luto. Para ajudar a pessoa a se organizar e fazer esse movimento do pêndulo. Ninguém tem o poder de ir lá e tirar a dor da pessoa, mas ela pode ajudar essa pessoa a se organizar e fazer com que esse pêndulo... Então, esse estacionado, ele é crítico. Então, a pessoa precisa de ajuda. E entender os pequenos lutos da vida, não exatamente os mortais, mas que também são mortais, dependendo do ponto de vista, é uma forma de se preparar para esse luto que vai chegar de alguma forma? Sem dúvida, porque daí eu entendo que assim, as perdas, os rompimentos, os fechamentos de ciclo fazem parte da vida. E é bem isso, assim, se eu olhar a natureza, ela é cheia dos ciclos que se abrem e se fecham, né? Então começa uma estação, termina um outro. Hoje a gente está gravando aqui no final do dia, esse dia está encerrando, ele está morrendo, ele não vai acontecer. Óbvio que isso é poético dessa forma que eu estou falando, né? Mas é a vida, a gente é ser natural, a gente é da natureza. Mas quando a gente olha e se reconhece, é isso. Então é importante entender e validar esses... E eu nem diria que são pequenos, porque às vezes o rompimento por uma separação, divórcio, pode doer mais na pessoa que a morte de um familiar. Dependendo do contexto daquela pessoa. Então também não dá para ter uma hierarquia. A morte do filho é a pior dor. Existe um consenso às vezes, mas não pode ser. Não existe, é muito individual. Casas que ficam vazias porque os filhos vão embora. Sim, existe isso. E ao mesmo tempo também tem outra família que está celebrando. Que bom, chegou o momento deles voarem e agora eu vou. Então também não dá para a gente estabelecer que todos os pais irão viver a síndrome do ninho do vazio. Não existe um padrão. No luto e nos rompimentos não existe um padrão. Mas tem perdas que a gente tem mais facilidade de perceber que vão acontecer e que você já está mais preparado para ela. Por exemplo, a morte de uma pessoa idosa que está doente, ela em alguns momentos dá até um certo alívio, por mais que seja triste. Agora, uma morte abrupta de um jovem ou de uma pessoa que, vamos dizer, não estava no script que aquilo aconteceria, pode ser um baque muito maior. Quer dizer, nem tudo vai ser igual, né? Depende muito da situação, Nada vai ser né? igual. Nada vai ser igual. E usando esses mesmos exemplos que você deu, eu tenho contato com muitas pessoas vivendo esses desafios. Eu já vi pessoas vivendo uma dor imensa pela morte da mãe com 96 anos, que foi tudo bem, foi tudo, mas que tinha uma importância tão grande e é um luto gigante para aquela pessoa. E ao mesmo tempo eu já vi mães que o filho perdeu o filho muito jovem e conseguiu elaborar e entender aquilo como parte da vida. E não existe certo ou errado. É muito individual. Então, muitas vezes, isso que a gente acha que são padrões, às vezes eles podem até trazer uma camada de sofrimento. Eu até escrevi um texto sobre o luto, agora recentemente na rede social, um pensamento que eu vi assim, no luto a gente sempre vai ser julgado. Então assim, se eu tô chorando demais, é porque eu estagnei no luto. Se eu não estou chorando, eu falo, nossa, mas você já se resolveu. Se eu não vou pra festa, depois da morte de alguém, é porque eu tô não sei o quê. Se eu vou... Não. Então existe um julgamento, sempre a gente está olhando a pessoa enlutada de um ponto de vista que eu estou fazendo uma projeção. Eu faria dessa forma, mas eu não sei o que essa pessoa está vivendo. Talvez, hoje eu li um outro texto também de uma atriz falando sobre a morte, que ela escreveu um comentário num post nosso, falando que na morte do pai dela, ela foi pro enterro e foi pro palco. Ela pediu pro diretor e falou assim, não cancele o espetáculo, eu preciso fazer isso, hoje. E pode ser que muita gente pode ter um julgamento, fala, como assim que ela foi pro palco? Será que ela não tá sofrendo? Não, foi a forma dela. Então, assim, acho que a gente tem que ter não dá para se projetar no luto do outro. E não dá, por exemplo, se eu sofri assim com o meu pai, na morte do meu pai, não necessariamente vai ser igual quando eu viver a morte da minha mãe. E também dentro de uma família, quando morre um pai, cada filho vai viver aquilo de uma forma. E o que você trabalha no seu Instituto Infinito para colocar todas essas informações, como é que é esse letramento?
Você disse, né? A gente não sabe, né? A gente não fala sobre isso, a gente não conversa. Esse é um não assunto. Esse é não assunto. O seu instituto propõe que esse seja um sim assunto, né? Isso. Então, a gente tem o Movimento Infinito e tem o Instituto Ana Michele Soares, né? Eu estou à frente desses dois. O Movimento Infinito, a gente promove o que eu chamo de conversa sincera sobre viver e morrer. O que é? Esse assunto, falar sobre morte, e morte eu estou falando desse arco inteiro, tá? Da longevidade. Nós estamos envelhecendo, nós daí a gente recebemos um diagnóstico de uma doença grave, a morte concreta, o luto, saúde mental, suicídio. A gente fala sobre esse arco. Porque ninguém quer falar. E a gente foge. Tanto é que tem um clichêzão que as pessoas falam assim, a única certeza que a gente tem é a morte. Então eu falo, então a gente fala isso, já que temos uma certeza, vamos falar de outra coisa, né? Não é pauta. Se é uma certeza, vamos falar de outra coisa. Então é quase para fugir disso. Então, se a gente não fala, a gente não sabe como se comportar. Se a gente assiste uma novela e sempre as mortes são ou idealizadas, ou são sempre por um acidente, ou eu ligo o jornal e sempre a morte é por um acidente ou por violência, aquela morte do dia a dia, a gente não tem letramento. Então, o Infinito nasceu a partir desse lugar, de como levar a informação. Se a conversa é indigesta, eu vou fazer diferentes convites. Então, a gente tem a rede social, que a gente produz conteúdo, muitos conteúdos, e refinando a linguagem, refinando cada vez mais. E o que você diz quando a pessoa fala, não, eu não gosto de falar sobre isso, por favor, não vamos falar sobre isso. Tem gente que fala assim, eu não suporto velório. Não, bom é cachoeira, praia, sábado de tarde com cerveja no bar, né? Você conhece alguém que gosta de velório? Então, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia, que foi algo, né, obviamente, extremamente desafiador e tão perto e tão longe, né, agora, a gente entendeu, acho que a importância dos rituais. Acho que as pessoas entenderem, falaram assim, aquela família não pôde fazer o velório. Tipo, eu não gosto de ir, ninguém gosta, mas... Putz, É super entendi, importante. é Eu percebi isso de uma maneira... Então, mas acho que assim, trouxe essa eu não coisa. gosto de velório, mas depois que eu tive a experiência de ter o velório do meu pai, eu comecei a ir em todos os velórios. Eu comecei a perceber o quanto é importante as pessoas irem, que eu não dava muita importância. E minha mãe morreu de Covid e a gente não teve velório. Teve uma Então, coisa assim, ela sumária, trouxe né? isso. E tem a importância pro luto. Por quê? Lembra que eu falei, tem uma questão cognitiva mesmo, que a gente não entende. Como assim? Tava aqui, agora não tá mais. E quando a gente vai num velório, a gente vê todos aqueles códigos, os símbolos e tudo mais. Tem um caixão, tem flor, tem coroa de flores, tem as pessoas abraçando, são várias coisas que vão nos ajudando a entender realmente que aquilo aconteceu. Porque até hoje, às vezes eu vivo uma coisa, passa um milésimo de segundo e falo assim, vou contar pra minha mãe. Ainda tá na nossa memória alguns hábitos de que a pessoa ainda está presente. Porque, de uma certa forma, como ela tá no teu universo aqui, ela tá presente. Mas você não tem como mandar uma mensagem. Outro dia eu me peguei falando... Eu fui procurar alguma coisa de foto da minha mãe. Sabe quando você vai buscar no histórico do WhatsApp, fotos? E eu peguei automaticamente e falei, eu nunca troquei o WhatsApp com a minha mãe. Minha mãe morreu antes de ter o WhatsApp. Então me deu uma tristeza naquele momento, mas o meu cognitivo ainda diz. Então o velório e tudo mais, ele tem essa importância. Eu sempre fui em velório. Antes mesmo de fazer isso, por quê? Eu adoro festa. Daí eu falo, eu achava sacanagem. Se chamasse pra festa, eu ia. Eu não vou no velório, que a pessoa tá mais precisando de mim. Então era esse tipo, era uma coisa honesta, assim, não. Na festa eu iria, eu não vou no velório, eu preciso ir lá. E hoje eu entendo que é importante estar lá. E não é sobre querer ou não. Mas eu acho que é uma possibilidade inclusive, de falar, eu tô aqui, que a gente fala muito hoje, né, sobre vulnerabilidade. Então, aquela pessoa ali, ela tá vulnerável, e eu poder ir ali dar um abraço nela real. Muitas pessoas falam, eu não sei o que falar. E aí? Então, então você já sabe, fala assim, eu não sei o que falar, eu vim aqui só te trazer o meu abraço, eu vim aqui só te trazer a minha amizade, eu não sei nem o que fazer aqui, mas eu tô aqui. Eu só quero que você saiba que eu tô aqui. Tá ótimo isso. Já para aí. Se não sabe, mais. Para aí. Para aí, tá? Você não sabe, porque daí começa a falar assim... Já que você não sabe o que falar, já então que não para sabe, para aí, fala só isso. Eu não sei, assuma e fica quietinho. Porque o problema, muitas vezes, a gente tenta minimizar. Não tem nada, a gente não tem, somos comunicadores, poder de ir lá e falar assim, eu falo uma coisa que eu tiro a dor. Então tentar falar assim, ai, mas ela já descansou. E eu conheço muitas pacientes que falam assim, gente, eu não quero descansar, eu não tô cansada.
Então, tipo, ela descansou. Oi, mas Deus quis. Quando a gente entra nessa parte de religião, ainda é muito problemático. Porque você fala assim, a pessoa pode estar numa relação com o sagrado dela muito complicada naquele momento. Fala, mas quem mandou? Quem é essa pessoa? Ou ela não tem essa crença. Então, não dá para minimizar a dor com palavras. Então eu tô aqui. Sou seu amigo, eu te amo, eu vim trazer meu amor, vim te trazer meu abraço, eu tô aqui. Eu não sei o que falar. Para aí, tá lindo. Para aí. No movimento infinito, você discute questões assim, né? E quem procura, quem faz esses exercícios, quem está ali tentando e buscando aprendizado, letramento? Uma coisa que é lindo, mas é triste. 90 e tantos % do nosso público é feminino, ou seja, as mulheres sempre estão abertas para esse tipo de conversa, os homens sempre evitam uma conversa mais sensível ou de falar algum tipo de sofrimento, então isso é uma realidade que a gente vive. E daí é muito diverso. A gente sempre pensa assim, eu estou falando com qualquer ser humano vivo. E a gente fala muito, então a gente sabe que a gente tem muitos profissionais de saúde, que eles precisam de repertório, porque eles vivem isso no dia a dia e eles não têm uma formação na faculdade. Então a gente tem muitos profissionais de saúde, a gente tem muitos pacientes, a gente tem familiares, a gente tem pessoas em luto e tem pessoas que são curiosas pelo tema que a gente fala. Então a gente fala, é até complexo assim, né? Quando a gente fala, com quem a gente está falando com muitas pessoas. E daí, às vezes, se tem uma mensagem, se eu vou falar assim, você paciente familiar, daí eu sei que ali eu defino para quem eu estou falando aquela mensagem. Mas é um público muito diverso. E é muito bonito que a gente recebe muitas mensagens de pessoas agradecendo, ou encontrar, que nem a semana eu estava em Salvador, uma pessoa veio conversar comigo, perguntando se eu era o Tom, e falar, obrigado. Você não sabe quanto que todo o conteúdo que você ajudou eu a atravessar e viver o luto da morte do meu marido. Então, assim, sabe? Então, eu falo, sério, que esse conteúdo que a gente está falando está ajudando? E a gente já recebeu, tipo, eu ouvi aquele podcast e eu consegui ter uma conversa com meu pai, antes dele morrer. Então, a gente está naquele momento, aquilo que a gente está formando e entregando, ajuda a pessoa naquele momento, talvez mais desafiador da vida dela. E a gente está presente de alguma forma que a gente não tem ideia. Eu já vi o Tom falando sobre isso, dizendo assim, Doc, que é uma conversa que você tem que ter. Uhum. Com quem? É com seu filho, com seu pai? Você tem que conversar, por exemplo, eu tenho 58. Eu tenho que ter essa conversa com meu filho? Sim. Ou ele comigo? Meu pai tem 87. Tá na hora. Tá na hora. Na verdade, Você não falou assim... com ele? O quê? Não sei. Eu não sei o que falar, é a mesma coisa. Então, O que nós vamos falar? Já pode duro. começar assim. Hoje eu gravei um podcast, olha o que os assuntos que a gente tem gravado lá e falamos sobre morte. Você tem medo de morrer, pai? Ó, já começou uma coisa aleatória e não uma formalizar. Vamos falar sobre a sua morte. Coloca num contexto. Daí vamos ver como caminha. Coisas que são importantes. Primeiro, tem uma questão prática mesmo. Se essa pessoa... Primeira questão de documentos, porque isso é uma dor de cabeça enorme, sabe? De herança, documentos, senhas. Então tem uma questão prática. Se a gente puder ir resolvendo, é muito importante. Isso dá uma dor de cabeça. Isso traz um sofrimento para o luto ainda maior. Além de eu ter que viver a dor, eu tenho que resolver a questão do banco, a questão da herança, a questão do carro que está no nome de não sei quem e tudo mais. Então, quanto mais essa parte burocrática eu conseguir resolver, melhor. Outra questão que seria uma parte de um testamento mais clássico. A outra parte é o que é chamado de testamento vital, que é como que eu gostaria de ser cuidado quando eu não puder expressar os meus desejos. Por exemplo, se eu estou internado no UTI, se eu estou numa fase final de vida onde eu já não tenho muita consciência. Então você quer prolongar sua vida a qualquer custo? Né? Entubar e fazer ou não? Você tem um limite? Então, uma conversa com seu pai. Pai, como é que tá? Se acontecer uma coisa muito grave, como que a gente seguiria isso? Porque daí, se não, é uma decisão que você tem que tomar. Eu não sei se você tem irmãos ou não. Daí você, entre irmãos, tem que tomar. E pode ser que tenha um desacordo. Então daí vira uma coisa de você ter que tomar uma decisão por uma outra pessoa. E se você toma aquela decisão e, por exemplo, o seu pai morre, daí você pode entrar e falar, será que eu fiz o certo? Ou ao contrário, você toma uma decisão, seu pai não morre, mas ele fica numa cama. Fala, será que eu tomei a decisão certa? Então, assim, compartilhar a informação. E uma conversa não é fácil. Eu tive essa conversa com meu pai.
E eu fiquei ensaiando, quando eu comecei a entrar nesse assunto, eu falei, eu preciso conversar com meu pai. E eu tive. Ela é difícil, mas ela traz uma intimidade, uma aproximação de você estar falando, porque você fala assim, pai, é difícil falar sobre isso. E para ele também é difícil. Então também é se encontrar num lugar de intimidade muito forte. Então, e também com os seus filhos, de você falar, olha, eu estou pensando nisso, ó, essa parte aqui dos papéis é isso. Eu gostaria, quando eu morrer, de ser enterrado ou ser cremado. Ou eu já tenho um plano, porque isso também é uma forma de cuidar, né? Porque tem os pais que falam assim, eu não quero dar trabalho. Eu ouço muitas pessoas falarem, eu não quero dar trabalho. A gente vai dar trabalho. Faz parte. A gente vai precisar de cuidado. A não ser que a gente morra assim. Mas a gente vai precisar de cuidado. E cuidado é amor também. Então tem uma parte do cuidado que eu posso poupar os meus filhos, a minha família, os meus amigos. Que é essa parte prática, concreta. Isso eu consigo poupar de não dar trabalho. Tem uma outra parte que é sobre a sua fragilidade que eu também consigo poupar. Que é, ó, as decisões, quando isso acontecer, tem um documento que vai fazer. E daí a outra parte, que daí é o desafio humano de se entregar e ser cuidado. Que também dá para praticar. Será que a gente está se deixando ser cuidado hoje em dia? Quando você está com uma gripe e alguém quer ir lá cuidar de você, você fala, não, imagina. Né? Quanto que a gente... Porque a gente tem essa autossuficiência, né? A gente é muito autossuficiente. E quando a gente não for tão suficiente assim, não é mais fácil a gente ir praticando? Não, deixa, pode vir cuidar de mim. Eu deixo. Quanto saudável. Então são todas as... Se você não quer dar trabalho, então pratique. Pratique não dar trabalho. E aceite. O meu pai foi maravilhoso no final da vida dele. Ele se deixava ser cuidado. Assim, pode cuidar. E não era um abuso, era um... Não tem nada de especial acontecendo aqui. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar um banho nele. E ele tinha tido um problema, daí ele estava na cadeira de roda, e daí minha irmã que estava cuidando, eu fui no interior, eu fui dar banho nele, fui na cadeira de roda, e sofrendo com a minha dor. Mas eu estava centrado no que eu estava sofrendo, no que aquilo significava. E daí, de repente, eu resolvi olhar para ele. Né? A pessoa que está nessa hierarquia do sofrimento, ele era a pessoa... Eu olhei e ele estava tranquilo. Para ele, tudo bem, meu filho vai me dar um banho. Na hora me mudou uma chave, eu falei... Daí... lava e conversa e tudo mais. Tanto é que no banho com meu pai, de fazer a barba dele, foi onde eu consegui ter as conversas. De eu fazendo a barba dele e falar, pai, você tem medo de morrer? Foi ali naquele momento de intimidade. Ele pelado, eu fazendo a barba dele. Eu até me emociono de ter essa intimidade, de ter essa conversa. E muito do que a gente conversou ali guiou a forma como eu cuidei dele no final. Eu junto com meus irmãos. Mas porque a gente seguiu o que ele pediu. Então, é difícil, mas é bonito. E daí tem uma questão da narrativa, da história que a gente conta, por exemplo, depois para viver o luto. Eu fiz aquilo que meu pai pediu. Eu tive uma conversa, foi super bonita. Eu fiz aquilo que ele me pediu. Ele morreu confortável. Ele estava bem, blá, blá, blá. Todas essas coisas positivas fazem o coração ficar mais quentinho. Eu sigo sofrendo, sigo com saudade, sigo chorando. Mas isso ajuda eu a me organizar. A outra coisa, eu tomei uma decisão que eu não sei qual é a decisão do meu pai. Eu não sei, eu tomei uma decisão, e se eu fizesse a outra coisa? Eu não sabia o que ele fez, o que ele queria. Ou então, ele sofreu demais. Ele não foi bem cuidado, ele gritava de dor. Tudo isso é uma narrativa que faz com que eu siga sofrendo muito mais. Então, se essas coisas práticas que eu falei, se a gente conseguir honrar o que a pessoa pediu, eu tenho essa narrativa, essa história para contar que me acolhe. Você acha que a espiritualidade ajuda a trilhar essa jornada? Ela é um diferencial? Ela é, desde que seja importante para a pessoa que está atravessando a jornada. Porque pode ser que a pessoa que está vivendo, ela não tenha uma conexão, ela pode ser que não tenha. Então, tá tudo certo. Normalmente é importante uma conexão. Tá? Mas eu não posso dizer que ela é fundamental. Pode ser que tem pessoas que nessa trajetória não seja importante. Mas às vezes também a gente confunde muito espiritualidade com religiosidade. E às vezes, para a pessoa, tem algo que é mais sagrado. Às vezes, para ela estar em casa, morrer em casa, ou comer o feijão da mãe, aquilo tem um contexto espiritual tão forte quanto
o padre. Entendeu? É uma religião. Que é uma religião. Então tem essa diferença, espiritualidade e religião. E o que é sagrado, tá? Conexão com a natureza e etc. Então tem essa... O que é... Por isso também, e eu acho que essa conversa, até voltando na tua pergunta lá atrás, né? Com quem tem a conversa, primeiro com você mesmo. O que para mim é importante? Quem são as pessoas que eu quero por perto? E se eu quero essas pessoas por perto, quando eu morrer, eu tô mantendo elas por perto enquanto eu estou vivo? Como é que tá a minha relação hoje? Por isso aquela história da morte trazendo uma lição para a vida. Eu quero estar com as pessoas que eu amo quando eu morrer, cercado. Mas e hoje, você está cercado dessas pessoas? Eu quero né, decisões. Então, acho que essa reflexão comigo mesmo. Qual o meu limite? Se eu receber um diagnóstico de uma doença grave, como que eu... E às vezes são respostas que eu não consigo ter sozinho. Daí eu preciso ter uma conversa com um médico, talvez com um médico paliativista, que vai te ajudar a tomar algumas decisões para escrever esse documento. Então começa uma conversa com você, de autoconhecimento. Quais são os meus limites, quais são os meus valores, quais são os meus desejos. Daí você amplia essa conversa para uma roda de pessoas que vão cuidar de você, que vão poder ser a sua voz. Daí você amplia essa conversa para um médico de confiança, caso você tenha. Eu falo, ó, respeite aqui os meus desejos, eu conto com você. Então é meio que esse crescimento de conversa. E é uma questão matemática, né? Porque você vai chegando perto dos 60, você tem mais quantos, né? Não tem mais 60. Não dá para saber quanto você tem, né? Não, mas, de fato, Garantia zero. Garantia nenhuma, mas... Na verdade, quando a gente vem para esse mundo, alguém, Deus, ou, né? Seja lá qual a sua crença, fala assim, ó, tá aqui, ó, esse pacote de horas. Usufrua da melhor forma. Mas quantas horas? Ninguém pergunta. A gente fala, oba, é um monte, é até muito tempo. A gente não sabe. Pode ser que seja o nosso último podcast. Então, assim, a gente está vivendo de acordo com... Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta. Se vocês soubessem que vocês têm... Hoje eu tenho esse poder de saber as informações que vocês têm 30 dias de vida. O que vocês mudariam na vida de vocês? Seria uma mudança radical? Tipo, ia parar de fazer tudo? Eu ia me separar, eu ia sair xingando todo mundo, eu ia, tipo, parar de trabalhar no sentido de eu vou mandar meu chefe a merda, eu vou tudo, romper tudo. Então faça isso, porque pode ser que seja os últimos 30. Mas assim, na verdade eu não ia mudar muito. Eu ia querer estar mais perto dos meus amigos da agenda aqui, não sei o quê. Meu trabalho talvez eu desse uma desacelerada, ou talvez eu encerrasse e não mandasse todo mundo para aquele lugar, só encerrasse. Então, se esses 30 dias não tem uma mudança muito radical, que legal, tua vida tá boa. Talvez daí você vai chegar nesse final e vai falar, tá bom. E não vai morrer com um baita arrependimento. Fala, o que eu fiz na minha vida? Porque eu não lembro aquele pacote de horas, eu não sei exatamente essa garantia que eles estavam. Eu chegar a 60, quanto tempo tem? Você não vai saber. Assuma que tem pouco para você fazer esse reajuste de rota. E é melhor. E, assim, e você só tem a ganhar se você assumir que vai acabar logo. Porque daí você vai antecipando de viver a vida boa. Quanto melhor a gente viver a vida, melhor a gente vai morrer. Porque a gente fala assim, valeu, foi bom. O problema é, o que eu fiz com essa vida? Eu não aproveitei. Cadê as relações? E no final da vida, o que mais conta é isso, né? Não é tudo que eu construí. São as relações que eu tive. Quanto que eu amei, quanto que eu fui amado. Como que eu impactei a vida das pessoas. Então, assim, legado. E não legado necessariamente do que eu construí, mas como eu impactei. Eu acho que chega uma hora que você pode chegar, o Doc, o Tom, e falar assim, já tá legal. Sim. Tá legal. Eu vivi uma boa vida, combati o bom combate, como o apóstolo Paulo. Tá legal, tá bem. Isso também tá ok, não? Você entender isso em algum momento da vida? Eu acho que na verdade deveria ser isso. Quando a gente está trazendo o contexto da morte, é que eu busque isso sempre. E não assim, quando eu atingi os 10 milhões, eu combati um bom combate. Isso vai acontecer daqui 25 anos. Qual é o bom combate hoje? Quais as pequenas batalhas que eu vou vendo para estar vivendo bem? E é um desafio, com certeza, mas eu gosto de trazer essa perspectiva da morte para isso, porque ela serve para isso, porque ela já é concreta. Mas se eu vou vivendo melhor, como é que eu vou melhorando a minha vida? Como é que eu vou abrindo mão de coisas? Como é que eu vou ficando mais leve? Como é que eu vou rompendo
padrões e trazendo coisas que são importantes para a vida, essa consciência. E tem também uma personagem maravilhosa, Doc, que é a Ana Michele. Ana Michele, né? Ana Michele teve no Bem-Estar algumas Sim. vezes. Ana Michele, grande amiga da Michele Loreto e também da Mariana Mari. Ferrão. A Michele foi uma heroína, né? Uma guerreira, né? A Nami, ela foi uma força da natureza, assim. Ela era incrível. Eu tive o prazer de me tornar um grande amigo dela. A gente tinha uma relação muito boa. A Nami morreu com 42 anos. Ela recebeu um primeiro diagnóstico com 28 anos, câncer. Depois o câncer voltou e daí foi um câncer metastático e tudo mais. E ela foi uma voz muito forte nesse universo de cuidados paliativos, de falar sobre protagonismo, da paciente ser protagonista. E olhar que, assim, eu não sou esse diagnóstico. Eu sou essa pessoa com necessidades, desejos, medos, limites, valores, além deste órgão e além desse diagnóstico. E ela abriu espaço para falar sobre isso e muitas pacientes começaram a ter esse tipo de comportamento. Ela escreveu 3 livros. O último livro ela terminou de escrever no hospital. Então ela terminou, fechou o computador e falou para a mãe dela: está feito, acho que eu não tenho mais nada para fazer. Ela tinha muita consciência qual era o processo dela, da proximidade da morte. E ela perguntava assim, tinha uma frase que era incrível dela, ela era muito ótima, muito boa para frases de efeito, escrever texto, ela era jornalista. E ela falava assim: quanto tempo tem uma longevidade? Eu estou aqui vivendo isso, sabendo do fim da minha vida, e olha tudo que eu estou vivendo, tudo que eu fiz. Tem muita gente vivendo 80 anos, mas não vivendo, simplesmente passando. Quanto tempo tem uma longevidade? Né? Que é o viver mesmo. E daí, antes da morte dela, ela tem uma página no Instagram, que é o @paliativas, e ela pediu para que eu seguisse com essa página. A gente era amigo, tipo, ela me deu de presente, tipo, siga. Daí eu falei: o que a gente faz com isso? Ela falou: não sei, mas use isso. Daí a gente decidiu que seria um legado dela, falar sobre os livros, as mensagens dela. Depois de um tempo, a gente decidiu criar o Instituto Ana Michele Soares para mudar a percepção e ampliar o conhecimento dos cuidados paliativos aqui no Brasil. Cuidados paliativos, para quem não sabe, é uma abordagem de saúde que olha para minimizar o sofrimento de pessoas vivendo doenças graves, independentemente do tempo disso. Se é um diagnóstico grave desde o início, já existe um sofrimento, que pode ser um sofrimento físico, de dor. Cuidados paliativos vêm ajudar a minimizar a dor física, mas também tem outro sofrimento, que é um sofrimento espiritual. A relação que eu tenho com o meu sagrado. Pode ser um sofrimento social. Será que eu vou perder o emprego? Será que minha empresa vai me mandar embora? Será que meu plano de saúde vai cobrir? Um problema, um sofrimento familiar. Se eu morrer, minha mulher não vai dar conta. E os meus filhos? Existem muitas camadas de sofrimento. E cuidados paliativos vai olhar para tudo isso. E ele pode caminhar junto com o tratamento curativo. Então tá lá o oncologista, por exemplo, mas não é só para câncer, é para qualquer doença grave que ameaça a vida. O médico está focado de como que a gente vai acabar com essa doença. Como que a gente vai curar, ou como que a gente vai minimizar isso. Ele está focado nisso. Só que existem os efeitos colaterais que a equipe de cuidados paliativos vai olhar. Então tem momentos que tem mais sofrimento, o cuidados paliativos está mais presente. E tem uma questão que o médico também tem uma participação importante, os oncologistas gostam muito de falar isso, que chega uma hora do tratamento que o médico fala: olha, agora não adianta você vender sua casa, vender o carro, pegar suas economias para fazer o tratamento. Agora, isso precisa ficar com a sua família. Uhum. Você precisa disso para viver a vida que vai vir depois de você. É bem comum, né? Um tratamento longo, falar assim: então, agora eles vão para os Estados Unidos, como se chegasse lá e fosse resolver o problema. Uhum. A medicina aqui no Brasil é muito desenvolvida Muito. e muitas vezes gasto que não tem por uma coisa, e até promessas que são até de pessoas mal intencionadas, que aproveitam naquele momento de fragilidade para ganhar também, não é? E usando o seu exemplo, Fernando, só que na verdade o que muitas vezes acontece é que muitos profissionais de saúde eles não têm capacidade de ter uma conversa desafiadora como essa.
E às vezes eles não falam sobre a realidade. E eles Isso é um cuidado paliativo, querendo, né? que Isso. querem estender. E daí, tipo, vamos fazer tudo. E cuidados paliativos traz clareza do processo. Ó, a situação é essa. Vamos Ó, até tal- até aqui. até Ó, aqui. por aqui, a chance é essa. O impacto na sua vida, às vezes, assim, é essa, mas só que assim, vai te destruir. E o paciente, ele tem assim, vambora, eu vou nessa. Ele tem essa autonomia, ele tem que ter essa autonomia de falar assim, vai ser desafiador, mas eu vou fazer isso acontecer. Eu vou atravessar isso, eu corro esse risco. Por mais que a chance seja pequena e o efeito seja muito devastador, mas eu vou. Ou então a pessoa fala assim, não, me dá conforto. Eu vou encerrar aqui, me dá conforto. Cuidados paliativos ajuda a pessoa, traz clareza do processo e ajuda a pessoa e a família a tomar decisões. E não necessariamente, obviamente, o cuidados paliativos, ele vai estar mais focado no final da vida da pessoa, porque é um processo mais desafiador. E hoje no Brasil existem ainda poucos profissionais trabalhando nessa área. Vem crescendo e tudo mais, mas muitas pessoas não têm esse acesso. Então é um privilégio. Cuidados paliativos é um privilégio. Se alguém estiver nos ouvindo agora e recebeu o diagnóstico de uma doença grave, ela, ou um familiar, ou alguém, um vizinho, fala, cadê a equipe de cuidados paliativos? Porque isso vai trazer conforto. A gente fala que a gente até lançou um documentário agora, que está inclusive disponível na Globoplay, que chama-se Uma Boa Notícia. A gente fala que cuidados paliativos é a boa notícia no meio de uma tempestade. Receber o diagnóstico de uma doença grave, viver é muito difícil. E o cuidados paliativos faz ser um pouco mais fácil. É sobre isso. Então não é sobre final de vida. A gente, às vezes, por um mau entendimento do que é cuidados paliativos, a pessoa, quando é ofertada, ela fala, não, não quero. É como se, tipo, isso vai me matar. Não, isso vai te trazer conforto. Independente do fim. E tem Eu tenho uma angustiazinha quando se fala de pacientes com doenças terminais, fala assim, depois de uma brava enfrentamento, era isso a que eu ia falar. doença Perdeu- lutou, mas com muita dignidade. Perdeu a luta. Quem é que falou Uhum. que a pessoa que está doente tem que lutar o combate, Boa ter batalha. dignidade, ter... Quem é que falou que isso é importante? Ó. A pessoa pode querer ou não querer, e isso dá... Então, a pessoa, além de estar doente, ainda carrega um certo estigma que todo mundo espera dela, que ela tenha coragem. Não, Pra quê? eu ia dizer era isso, exatamente isso, porque isso vira notícia de jornal. Total. Fulano perdeu Perdeu para a o luta para o câncer. Teve É horrível, não é? Teve a morte de um jogador, o senhor que lutou que lutou, se for luta, jogou na Copa do Mundo de 70 e tudo mais, não sei o quê, e ele morreu. E daí a notícia num jornal de grande importância, terminando o jornal, daí a última frase de um jogador, certo? Jogador que ganhou na Copa do Mundo foi, e ele perdeu para o câncer. Resumiram a história desta pessoa, desse senhor, num jornal de alta audiência com essa frase. Mas isso é porque é aquele clichê, é isso que se fala. A gente tem, então, o nosso trabalho no Infinito, a gente também vai nesses bastidores. A gente já mudou muitos. Que a gente fala muitas vencer o manchetes. câncer. Fala vencer o câncer. Mas vencer o câncer, ok. Então, é que o câncer, Não né, tem a ver com a coragem da pessoa, entendeu? Se ela não ou se a venceu pessoa porque ela foi loser, daí ela perdeu, não foi capaz. Esse que é o ponto, não Se é? ela não venceu, entendeu? Tá além dela. E câncer é assim, né? Tem o câncer, o diagnóstico, tem um tratamento. Depois que terminou o tratamento, daí a pessoa entra em remissão. Porque o câncer, ele precisa depois de um tempo, até, daí depender do diagnóstico, 3, 5 anos, acompanhando para ver se realmente a pessoa pode falar assim, você se curou desse câncer. Só que acontece, muitas vezes a pessoa entrou em remissão e fala assim, curou! E que é bom celebrar e tudo mais, mas é cuidado. Eu me lembro na morte da Rita Lee, que ela entrou em remissão e falou, estou curada, todo mundo falou, curou, curou. E depois, ela morreu 1 ano depois. Daí as pessoas falam, ué, mas ela não tinha curado? Como assim? Então tem a imprensa, a gente tem um trabalho de mudar a forma que é feito. E a gente vai de bastidores. Mas você a gente falou... já mudou muitas vezes. Às vezes, se é uma publicação digital, que a gente consegue mudar, não é jornal impresso, de chegar nos bastidores e falar assim, olha, não é a melhor forma de falar, nananã. E normalmente a pessoa fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso.
e a gente consegue transformar. Também a gente está Mas- acostumado com as histórias que encerram no auge. A gente É. adora uma Ou, superação. ou, né? ou vivemos felizes para sempre. Isso. Peraí. Eles envelheceram, eles ficaram doentes, Isso, eles brigaram, se separaram, um tinha chulé, o outro. Isso. É, É que a não gente é? adora uma história de superação, né? É isso. A gente quer contar O a história fim de é no superação. auge, no nossa cultura ocidental, o livro termina no auge, o filme termina no auge, a novela termina no auge. E nessa narrativa, alguns filmes, o próprio diagnóstico de uma doença grave, um câncer, por exemplo, já é a narrativa do fim do personagem. Isso. Ou seja, o câncer já é... A Ana me falava muitas vezes, e ela foi mudando isso, que às vezes ela era convidada para uma entrevista ou para participar de um evento. E daí ela falava, não, a gente está procurando uma paciente que possa ser curada, você não vai poder ter cura. Ou seja, não tem uma história, ou que se curou. A Ana me falou, não, eu não vou curar. E ela era criticada. Quando ela falava, as pessoas falavam assim, você tem que acreditar em Deus. Porque, não é uma questão. Tudo bem, eu tenho a minha fé. Mas assim, hoje a medicina não tem uma cura para a minha doença. Tem pesquisa e tudo mais, mas hoje é essa a realidade. Eu Nossa, preciso devia lidar com a ser um realidade. tapa na cara dos Então, caras. eu ouço muitas pacientes que falam isso. Muitas pacientes. Então, o nosso papel, daí agora falando do Instituto, né, que você perguntou, o Instituto Ana Michele Soares, então é falar, promover, falar sobre as pessoas entenderem o que são os cuidados paliativos. E dentro do Instituto a gente criou a Casa Lavanda, que é uma rede social para pacientes e familiares, para que eles consigam de falar por igual para igual, ter um pertencimento. E ali que é um ambiente virtual, que hoje a gente já tem em torno de 1.000 pessoas participando ao redor do Brasil, pacientes e familiares. Ali a gente tem grupos de apoio para pacientes, que são com psicólogos, para familiares, para pacientes. A gente está encerrando agora um grupo, que daí vai começar em breve um outro grupo de pacientes que são mães. A gente tem grupo para enlutados, a gente tem aulas, a gente tem encontros. Agora, como eu falei, eu estava em Salvador. Daí eu falei, gente, eu tô indo. Eu fui tomar um café com 3 pacientes. Vamos aí se encontrar. Então, fazer parte de uma comunidade, que é isso que a gente promove na Casa Lavanda, traz muita força. Porque ali, quando a paciente, ela compartilha que ela vai fazer um exame e ela tá morrendo de medo, as pacientes entendem. A gente fala, puta, deve ser foda. Mas elas entendem. Real. Ou quando ela celebra, elas entendem a importância dessa celebração. Então, é isso que a gente promove. Então, virtualmente, de forma totalmente gratuita, esse ambiente de troca. Então, é muito fértil, é muito bom isso. E a gente vem conversando com profissionais. Então, ali a gente tem todo... E que é bonito. Todo o formato é voluntariado. Então, as próprias pacientes e familiares são voluntárias para dar conta das demandas do que acontece ali dentro. E a gente também tem voluntários que são profissionais. Então, a gente tem psicólogas que cuidam desses grupos. A gente tem médicos que participam de quando a gente precisa. Se alguém tem uma emergência, para a gente dar uma orientação. A gente não faz o atendimento. É essa rede de conexão. Mas a gente se apoia. É onde a gente celebra e informa e educa. Porque uma paciente que tem a informação, ela pode conversar de igual para igual para o médico. Então, não tem mais aquela hierarquia, né? O médico é o detentor da sabedoria e eu falo amém e faço tudo o que ele fala. E nos cuidados paliativos, é uma equipe multiprofissional. Então, não tem uma hierarquia. O médico é mais do que a enfermeira. Não. Cada um está cuidando de uma parte desse humano, né? Dessa pessoa. E ouvir que você não está sozinho, não está sozinha nessa imensidão que se apresenta com essa notícia, né, com essa vida que vira realidade, né, é muito importante, porque a primeira ideia é pensar, puxa, eu estou sozinho. Eu tô sozinha, só eu estou sofrendo só isso, tem ninguém eu aqui. entende. E às vezes fora ninguém entende. E quando eu encontro pessoas que, tipo, sabe quando você fala assim, puta, aquela pessoa Eu me sei o saca, que é. ela me olha, a Anda- gente se entende olho por olhar. Eu uso o seu sapato. Isso, né? Eu ando literalmente. com seus sapatos. Eu ando. Ou não, eu entendo o seu sapato, porque eu tenho um sapato muito parecido. Né? Andar Eu não. tenho- mas porque eu tenho entendo. muito parecido. Então, assim, eu compro na mesma loja, sabe? Literalmente, esse sapato. Entendeu? Porque cada um tem uma forma. Mas é mais próximo, né? Essa é uma conexão e é um pertencimento. Porque daí quando eu estou num diagnóstico, às vezes eu estou totalmente deslocado da sociedade. Ou daí a sociedade olha com pena. Ela fala, não me olhem com pena. Ou assim, não, eu estou cansada mesmo de poder falar. Uma outra coisa sobre a imprensa e tudo mais, também com a morte da Preta Gil, daí uma repórter
perguntando para Carolina Dickmann, que era muito próxima. Daí na pergunta, tipo assim, mas ela lutou até o final? Ela foi uma leoa, uma guerreira até o final? Tipo, de novo, constrói uma imagem de que você tem que ser uma leoa até o final. Puta E o, bobagem. e o lance de... Não, ela se entregou no sentido de falar... Eu entendi que a minha missão está por aqui. Eu estou em paz. Então a pergunta era induzindo essa imagem de... Não, e as pacientes falam, não sou... Muitas falam, não me coloca isso de vencedora. Porque se fala assim, lutou contra, vencedor. Você é uma vencedora. Daí eu não posso nunca dar uma... Hoje meu dia não tá bom. Aí você põe em xeque a fé da pessoa também. Quer dizer, se você Rezar se muito... você rezar, pode Deus, ter um milagre. isso. Porra, não enche o saco. Além disso, eu não tenho esse poder de transformar com a minha fé. É difícil, assim, acho que tem muitas camadas de sofrimento que a sociedade, sem ter esse repertório... Às vezes, com sabe, uma causa ótima, mais- boa intenção, tá causando. Agora, ô Tom, qual o conselho você dá para a gente que está acompanhando aqui o podcast? E a gente sabe que esse é um destino para onde a gente vai, aquilo que a gente falou naquela outra entrevista, né? Se a gente vai para o Japão, a gente procura saber como é que é a moeda lá, quanto está com relação ao dólar, se está fazendo frio ou não, se leva um casaco a mais. Esse é o lugar onde a gente vai estar. Uhum. Já que é inevitável, o que a gente pode fazer agora, com a idade que a gente tem, com a vida que a gente tem, porque, de alguma forma, está tudo certo. A gente está no lugar onde a gente deveria estar, né? Isso. E o que a gente precisa entender para, quando chegar nesse país que um dia a gente vai visitar? E a gente já está nesse avião, Ah, a gente já está, tá? Estamos voando, já decolou. já decolou. Já decolou. Já decolou. A gente Se já você está por aí. esqueceu o casaco, já dançou, filho. Já dançou, mas já está nesse voo e a gente acha que está indo para o Japão. A princípio, a gente acha que a gente tem o controle, tá? Pode ser que tudo mude. Pode ser que, de repente, vão anunciar, senhores, mudou a rota. E mudou a rota, e a gente vai passar em cima do Triângulo das Bermudas, a gente vai passar por zonas de guerra, não sei o quê. Esse voo vai ser complicado. Vai ter vai balançar. Mas eu tenho uma boa notícia. Você tem a possibilidade de ir para a primeira classe. Na primeira classe, tem uma equipe que é especializada em voos complexos. Turbulentos. Elas sabem o que fazer. Elas sabem te orientar. E lá ela vai perguntar o que é importante para você. Você quer ir na janelinha e olhar tudo que está acontecendo? Ou você prefere dormir com a cobertinha e não saber e você quer que outra pessoa saiba? Ela vai querer saber o que é importante para você. Então você vai estar num espaço físico mais confortável e você vai participar do processo. Isso quando eu falo que mudou a rota, então essa viagem linda é a vida. A notícia do voo turbulento é um diagnóstico de uma doença grave. O convite para a primeira classe são os cuidados paliativos. Que é meio isso. Tá? Então esse voo já está acontecendo. A princípio ele está lindo e a gente acha que a gente tem controle e que vai durar bastante. Mas pode ser que mude. A tua pergunta, o que fazer? Acho que primeiro, assim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo como é que primeiro que você está sentindo ou vendo isso? É uma coisa que fala, nossa, faz sentido, eu preciso pensar nisso, ou é uma coisa que te agride ou que te incomoda demais? Disgusting. Não quero saber, não quero pensar. Não sei que não pode bater, mas bate na madeira, que atrai. Então, acho que olhar para isso. Como é que é a tua relação? E começar a buscar. Daí eu vou fazer o meu merchan. Comece a seguir o Infinito. Infinito.etc. no Instagram. A gente cria muito conteúdo. E um conteúdo... A gente não coloca nada debaixo do tapete, mas a gente fala de forma real, mas de uma forma muito honesta. E de uma forma gostosa. E a gente promove muitas coisas. Então, eu começar a consumir mais conteúdo, para eu ter mais repertório. Comece a abrir as conversas. Usem a gente como desculpa para abrir essa conversa com alguém hoje. Olha, eu pensei nisso, nunca pensei sobre isso. Nossa, parte minha de documento tá uma zona. Acho que eu preciso arrumar isso. Putz, acho que eu preciso conversar com o meu médico sobre o que será que eu quero? Será que eu quero ser cremado ou enterrado? Será que se acontecer alguma coisa, uma doença grave, como que eu gostaria de ser cuidado? Começa a se inteirar e abrir essas conversas. Toda a oportunidade de abrir essa conversa. Olha, eu estou há 7 anos fazendo isso. E o que eu mais ouço é as pessoas falando, quanto mais eu
eu me relaciono com isso, mais eu trago consciência para minha vida e as coisas ficam mais fáceis. E eu não estou minimizando, é uma conversa difícil, mas se você tem coragem de ter essa conversa com as pessoas que você ama, é um passo mais importante para estabelecer intimidade, pertencimento, conexão. Porque você está falando assim, ó, é difícil falar sobre isso. Daí a pessoa fala, puta, para mim também. Então é uma oportunidade também de se conectar. Então acho que o primeiro passo é se olhar e começar a abrir umas conversas. E o curioso é que nessa geração dos 50 a mais, você tem que ter essa conversa difícil com os filhos e com seus pais. Pais também. Então, Tá no sanduíche, né? tá no sanduíche. Exatamente. E às vezes assim, e é sobre isso, né? É sobre a morte do seu pai, é sobre a sua morte, é sobre o adoecimento dele, é sobre o seu adoecimento e você passar o recado. É extremamente desafiador. E essa é a oportunidade para abrir essas conversas. O Tom, na geração dos nossos pais, até um pouco da nossa, muitas vezes tem palavras, tem assuntos assim. Eu, como médico, muitas vezes o paciente fala assim: não fala em câncer, não fala no diagnóstico, ele não quer saber. Na minha experiência, quem quer uma resposta objetiva faz uma pergunta objetiva. Então, quando o cara pergunta na lata, olhando na tua cara, é porque ele quer que você responda na lata. Como é que você trabalha com isso, daquela coisa, dessa cultura que é um pouco latina, um pouco brasileira, de tentar esconder a doença do principal personagem daquela história? Como você trabalha isso? Tem até um nome que é dado a isso, que muitas vezes chama Círculo do Silêncio. Que é isso, assim, de todo mundo falar, vamos proteger essa pessoa e não vou contar, porque ela não vai dar conta. Então, primeiro, daí eu tô tirando o crédito daquela pessoa que ela não vai dar conta. E eu tô tirando a oportunidade dela de falar assim, pô, são só 30 dias, então o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que eu entendo de onde parte. De onde parte é o amor de querer cuidar dessa pessoa. Então, eu vou preservar ela ao máximo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tirando dela a oportunidade de fazer isso. E tem essa abordagem daí que os paliativistas têm nessa conversa honesta, que é de perguntar para a pessoa o quanto que você quer saber. E tem pessoas que falam assim, fala com a minha mulher, principalmente homem, né? Que não sabe lidar, conversa com a minha mulher. A vida inteira ela que resolveu, por que tu quer resolver agora? Não. Então já fala. Então ele já deu a dica. Então é perguntar. Ele não quer saber. O que ele está dizendo que ele não quer saber. Então é esse acordo. Como que vai ser essa relação? Então, nos cuidados paliativos, no geral, é sobre isso. A gente vai se relacionar. E vai ter momentos muito difíceis. Como que você quer se relacionar? É com você ou é com não sei o quê? Tem uma vez eu trouxe um médico americano da Califórnia, o Steve Pantlat, é um grande especialista em cuidados paliativos. E daí ele contando uma história sobre isso, que a pessoa falando, não conta para minha mãe que ela tem câncer. Ele falou, gente, ela vem aqui há 3 anos, sei lá, há muito tempo. Ela tá vindo aqui nos últimos 3 meses. Na entrada do prédio, tá escrito Oncologia. Cancer Center, gigante. Ela sabe. Né? Onde? Ela sabe, as pessoas sabem. Então, e também, de novo, eu acho que essa coisa de querer ficar preservando, por exemplo, o paciente muitas vezes quer preservar a família. Então fala, não conta para a família, porque eu não quero que eles saibam. E a família fala, não conta para o paciente que eu não quero. Ao mesmo tempo, daí isso vai distanciando. Então, ninguém fala, daí tem uma grande parede no meio que ninguém se fala, no momento de que, vamos se juntar, vamos estar junto. É difícil. Eu penso um pouco isso, que se você fica mentindo para tentar esconder. Isso. E aí, quando você tem que falar uma coisa, a pessoa não sabe se confia ou não. Isso. Porque ficou baseado numa mentira meio aceita, meio tácita, todo mundo sabe que é uma mentirinha. Então, aí quando você fala uma coisa, você fala, será que é verdade ou será que ainda é mentira? E se eu começo a ter essas conversas de forma saudável, eu vou aos poucos construindo essa relação, quando isso acontecer, já tem uma base estabelecida de conversa honesta, né? Confiança. Por isso que é importante o início de começar a ter essas conversas. Pois é, então, para quem acompanhou a gente até aqui, né? Tem uma lista de indicações, parabéns, né? Foi corajoso, não ficou até o fim, né? Olha só, para achar o Tom, né, nas redes sociais, o Movimento Infinito, né?
Tem o Instagram. Instagram é infinito.etc, etc. Infinito.etc. O podcast Conversas Sinceras. Isso, que está no Spotify e nos tocadores, é Conversas Sinceras. Então, lá você fala sobre isso que você conversou aqui com a gente. A gente tem, por exemplo, uma última temporada que a gente fez, foi inteira falando sobre cuidados paliativos. Então, assim, tem vários... O filme... Boa Notícia. Uma boa notícia, que Uma tá boa na notícia, Globoplay. Tá na Globoplay. Na Globoplay. É Globoplay, né? E a Casa Lavanda, que a gente acessa através do @paliativas. @paliativas. Isso. Que é também ligado ao Instituto Ana Michele Soares. Isso mesmo. @paliativas, @infinito, etc. É muita coisa. E o seu pessoal também, que é o Meu Tom. @Tom Almeida. Muita coisa. Muita coisa muitas boa, arroba, né? Quanto arroba vale isso aqui, né? Muitas arrobas. E legal também a sua tatuagem aí no braço. Em permanência. Impermanência. Que bacana, tá escrito impermanência, ou seja, a única coisa certa que a gente tem é a própria impermanência. Né? E foi interessante esse processo, né? Que eu sempre queria fazer uma tatuagem, falava, mas eu vou fazer uma tatuagem de algo que vai ficar para sempre. E daí eu tatuei impermanência, ou seja, algo que não vai ficar para sempre, mesmo estando para sempre. Na sua essência. Não é para sempre, né? Então... Muito bacana, Tom. Valeu muito demais. Obrigado, muito Tom. Obrigado mesmo. Sucesso. E, puxa, espero que a conversa tenha sido inspiradora para tanta gente. O convite é para que as pessoas compartilhem, dê o like, né, Doc? Podcast 50 mais. Podcast 50 mais, curtam e dar o tinino, né? É isso aí. Maravilha. Valeu. Obrigado.